Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Giovanni e hoje a gente vai falar o que eu faço quando a vontade de fazer acabou. O que eu faço quando eu sinto que não tem mais aquela motivação, eu preciso de disciplina para fazer. É simples, eu vou te explicar uma coisa. Eu tava aqui agora pensando, tô mais ou menos há uma hora deitado aqui, num tapete aqui onde eu gravo. O tapete serve para basicamente duas coisas: para ficar bonito e para ter um isolamento acústico, porque ele é bem fofinho. Aí eu deito aqui para mim ter ideia, fico olhando para cima e pensando. Olho para os livros, porque como eu já li eles, aí eu fico buscando ideias de conteúdo de criatividade para gravar um vídeo legal. E aí eu resolvi gravar esse vídeo. Porque nos últimos 3 dias, né, como a gente está no desafio de 99 dias postando todos os dias, nos últimos 3 dias foram muito desafiadores, mas desafiadores ao ponto de eu ficar horas e horas pensando o que eu ia fazer, como eu ia gravar e pensar assim, nossa, cara, eu não vou gravar hoje. E eu terminar de gravar, editar e postar o vídeo 11 horas da noite. Então, olha que loucura. Eu demorei a gravar vídeo, a gravar o conteúdo. Isso acontece porque o nosso cérebro ele não é acostumado a sentir essa motivação. Ele sente isso momentaneamente, depois isso some. Só que se a gente realmente quer mudar a nossa vida, nós precisamos entender que a disciplina é a única coisa que muda um ser humano. Não ache que você vai conseguir ter grandes resultados se você não tiver disciplina em executar aquilo que você diz que ia fazer. Vou te dar um exemplo. Teve um cara que estava fazendo uma pesquisa com atletas de alta performance, atleta de elite. Tô falando atleta foda mesmo, de Olimpíadas, que ganhou medalha de ouro e tudo mais. Eles pegaram esse atleta, colocou nele um rastreador e colocou uma câmera e começou, né, nesse estudo que ele estava fazendo, a entender qual que era o comportamento desse cara no dia a dia dele que fazia o cara ganhar a medalha de ouro. Olha que loucura. E aí eles começaram esse estudo. E aí, o que aconteceu? O cara pegou tudo isso, filmou o cara em um ano, então ele filmou o cara durante 365 dias. Durante esses 365 dias, deu um vídeo de mais ou menos 1 hora e 40 minutos. Dentro desse vídeo 1 hora e 40, estava em time-lapse. Time-lapse é quando você põe a câmera para gravar, aí fica acontecendo a situação, ela fica gravando, mas fica acelerado. Então, mais ou menos, para você entender, a cada 1 minuto gravado, gera mais ou menos aí 10 segundos. Então funciona mais ou menos assim, aquele vídeo que fica rapidão, sabe? E aí eles pegaram e foi analisar essas imagens, né? Tudo que ele tinha de material, a localização onde o cara frequentou e tudo mais. Você acredita que dentro de 1 hora e 40 o cara saía, ia pro centro de treinamento, do centro de treinamento ele voltava para casa. Aí ele ia pro centro de treinamento, voltava para casa. Ia pro centro de treinamento, voltava para casa. Ele repetiu isso tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas e tantas vezes durante os 365 dias, essa mesma rotina que eles acharam que a câmera tinha dado problema e tinha dado um bug na câmera. Porque o cara repetia tanto, mas tanto a mesma coisa, o mesmo caminho, o mesmo percurso, os mesmos treinamentos, os mesmos lugares, as mesmas passadas, as mesmas conversas, tudo era igual praticamente. Quando você vê em time-lapse, você não consegue escutar o que a pessoa fala. Então eles vê só as imagens se mexendo. Eles pensavam que a câmera estava em replay constante. Por quê? O que significa isso? Significa que só se alcança a altíssima performance se você tem uma disciplina muito regrada em ter uma rotina de sucesso. Então, qual que é o jogo? Presta atenção. Cara, isso que eu vou falar, cara, isso aqui mudou a minha vida. Isso que eu vou te falar mudou a minha vida. Escuta o que eu tô te falando. Nós estamos aqui em 5 minutos de vídeo e esse negócio que eu vou te falar mudou o jogo de tudo, tudo. Presta atenção. Não é você que tem que se encaixar na sua rotina. É a sua rotina que tem que se encaixar no que você quer. Cara, quando eu vi essa frase, minha cabeça fez assim, ó, puff. Por quê? Muitas vezes eu queria que tudo em volta, né, tudo em volta ali, que eu conseguisse fazer tudo e eu me encaixasse naquela rotina. Então vou te dar um exemplo aqui prático. Por que o jogador, né, o cara que ganhou a medalha de ouro, ele teve esse comportamento de ficar sempre como se fosse um looping eterno na vida dele? Porque ele queria conquistar algo. Então o que ele fez? Ele pegou a vida dele e adaptou a rotina dele para o que ele queria conquistar. E muitas vezes a gente faz o contrário. A gente adapta a rotina externa à nossa vida. Como assim? Seu amigo te liga e fala, vamos na festa beber uma. Aí você fala, vamos. Aí você pega e sai do que você realmente queria fazer para ir tomar uma com seu amigo. Aí, por exemplo, essa semana agora é aniversário do meu filho e a gente vai comemorar o aniversário dele. E a gente vai para uma cidade, chama Caldas Novas. Essa cidade, ela é referência em clubes de água quente. Lá em Caldas Novas, para você ter noção, você que está vendo esse vídeo, lá é um lugar em Goiás que
que tem água quente. Eles perfuraram lá para fazer um poço artesiano e pum, água quente. Do nada, aleatoriamente. Tem uma explicação científica, mas eu não vou trazer isso nesse vídeo aqui agora. E por que eu tô te contando isso? Porque isso, né, a gente vai na segunda-feira para lá e eu volto na quarta. É no meio da semana, eu tenho que trabalhar. Você acha que eu estou indo para lá pensando assim, eu vou ficar o dia inteiro na piscina? Óbvio que não. Por quê? Porque é o aniversário do Miguel, só que eu estou indo para lá e eu não estou com foco agora em viajar, em passear, em divertir. Claro que eu vou fazer isso. Só que qual que é o meu foco agora? É criar conteúdo para vocês aqui no YouTube, é desenvolver o braço de educação da minha empresa e também criar novos negócios dentro da Maison Company para a gente alavancar tudo isso que eu estou fazendo aqui na criação de conteúdo. Então entenda o seguinte, qual é a minha prioridade número 1? É recreação? É recompensa? Não, cara, não é essa merda. A minha prioridade é fazer grana, é ver cliente entrando, é fechar contrato, é fazer reunião, é dar suporte para cliente. Então você acha que eu vou ficar o dia inteiro na piscina? Cara, beleza, eu vou lá, vou aproveitar e tudo mais. Só que no momento que eu tô agora, na fase que eu tô agora, eu tenho que ter disciplina. Não é simplesmente o fato de eu querer que a rotina seja boa e eu me coloque tudo de acordo com o que tem na parte externa. Porque se depender da parte externa, eu vou pescar todos os dias, eu vou no barzinho ali, eu vou sair, eu vou na feirinha, eu vou viajar, eu vou para Caldas Novas, eu vou pescar lá na fazenda do meu pai, eu vou visitar ele, eu vou fazer um almoço lá na casa da minha mãe. Você tá entendendo? É isso que eu tô tentando te explicar. Que se você não pega a sua rotina e não começa a cortar um monte de coisa aleatória e desnecessária que você faz, que não tá alinhado com o seu propósito que você quer conquistar nos próximos 6 meses, um ano da sua vida, você tem que fazer a sua rotina se adaptar ao que você quer. Então, muitas vezes, você vai ter que falar assim pra você mesmo: chega, eu não vou fazer isso porque agora é hora de focar nos negócios, é hora de focar nas coisas, é hora de ter disciplina. É isso que muda o jogo, cara. É isso que faz uma pessoa sair do absoluto zero e ter resultado na vida. Sair de um patamar financeiro, sair de CLT e abrir um negócio e começar a faturar e faturar bem 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 1 milhão e assim por diante. Então você tá achando, não, vamos um papo sério. Se você estiver achando que a vida é só motivação, você tem que estar bem para fazer as coisas, você não vai para lugar nenhum. Cara, isso é coisa de amador. Amador, lembra daquele livro que a gente já falou sobre ele, ó? Como superar seus limites internos? Lá fala exatamente sobre isso. Cara, o amador, ele não senta a bunda na cadeira e faz o que tem que fazer. Por quê? Porque ele não define a hora que ele tem que fazer. O profissional, ele vai pôr ali que ele tem que gravar um vídeo todo dia, tal hora, e ele vai sentar e vai gravar. Então, por exemplo, a minha meta, né, nesses últimos 3 dias, por que ela foi muito difícil? Primeiro, porque eu saí da rotina. Então, eu estava lá na Tecnoshow em Rio Verde, que é uma cidade, na feira de agronegócio. E aí, por conta disso, eu não estava dentro da minha rotina e eu tive muita dificuldade de gravar o vídeo. Porque aí eu fiquei refém da rotina do lugar que eu estava e não necessariamente da minha rotina real. Por que eu fiz isso? Porque eu estava pensando em investimento da empresa, entende? Então tudo você tem que ir ajustando, cara. Vai ajustando, vê o que faz sentido para você e o que não faz. Porque entenda, o jogo de gente grande, cara, não tá na motivação, não tá em querer fazer. O cara tá pouco se fudendo se ele quer fazer ou não. Ele só vai lá e faz. Por exemplo, a minha esposa, a Flávia, produz conteúdos eu acho que há 3 ou 4 anos, postando todos os dias. Eu acho que eu nunca vi ela ficar um dia sem postar. Já vi, eu acho que 2 dias por escolha dela. Ela falou, não, hoje eu não sei, hoje eu não quero postar. E não postou. Mas ela posta todos os dias. Ela é a pessoa mais constante que eu conheço. E essa constância vem de onde? Vem de, cara, eu só vou lá e faço. Eu nem fico pensando, eu vou gastar tempo, vai demorar, vai gastar energia. E é difícil mesmo, cara. É difícil ser profissional. É difícil ter uma vida de profissional. É difícil ser foda, cara. Você acha que se fosse fácil não teria um monte de gente muito top no mundo? Claro que teria. Mas se você vê a maioria da população, cara, você olha pro lado, todo mundo é Zé Ruela. Todo mundo, 80% das pessoas ganham, acho que, menos de 5 mil reais por mês. 80%. Cara, por exemplo, só pra vocês terem uma noção, 1%, cara, das pessoas ganha mais de 28 mil reais. Isso parece muito dinheiro, mas não é, cara. Não é. De verdade, não é. Eu te falo porque quando eu ganhava, né, 5 mil reais, eu pensava que ia ser muito. Hoje, 5 mil, cara, eu não pago nem meu cartão, pra você ter uma noção. E isso aconteceu, não foi? Eu tô te contando isso, né? Pra você falar, ele é isso, ele tá se... Não, cara. É pra você entender o jogo. Porque eu era um cara indisciplinado. Eu era um cara que tinha que estar motivado pra fazer as coisas. Só que quando eu entendi que eu não preciso estar motivado, é só ir lá e fazer. É mais simples do que a gente imagina. Foi aí que mudou minha vida. E cada vez mais, eu sempre tento ser mais produtivo, fazer mais coisas e terceirizar mais coisas para que eu tenha mais resultado. Olha que doideira. Então, esse é o jogo da vida. Produzir, 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 produzir e terceirizar aquilo que é repetitivo. Terceiriza,
produz mais, terceiriza, produz mais, terceiriza, produz mais, e aí você sempre fica com aquela parte do 80-20, e aí seu jogo muda, em 1 ano, 2 anos, você está em outro nível de negócio. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no nosso canal, e eu te espero no nosso próximo vídeo. Obrigado.